Sim. Pessoal, por gentileza, não se esqueçam de que eu não olho o chat, tá bom? Então, a hora que vocês quiserem fazer algum comentário, abram o microfone, que daí eu passo a palavra para vocês, tá? Deixa só eu pegar o meu livro aqui. Bom, acredito que vocês avançaram, né, na leitura da introdução. Tô certo? Estou errado? Da Fernanda Samico. Deixa eu pegar. Só na leitura. Oi? Não chegamos a comentar. A gente só avançou na leitura, mas sem comentar além da introdução. Sem comentar? Como assim? Foi isso, gente? Me ajudem, meninas. Como assim, sem comentar? Não, então, deixa eu explicar. Gente, por favor, Cláudia, peraí. A Não gente assassina, né? Por favor. A gente acabou lendo, não foi isso? Quem foi? Érica, me ajudem. A gente leu até um pouquinho mais, só que a gente acabou não comentando, né? Nós Porque a fomos até a ideia, eu acho página que foi 5, não foi? isso. Não, a gente leu o artigo, né, na terça-feira Tem agora. razão. Hoje eu é tô quinta, então hoje é o livro, né? Agora, eu não participei da última quinta-feira, eu assisti só a gravação de vocês. Beleza. Então, hoje é o livro. Correto. O livro a gente foi na introdução mesmo. Tá. A introdução da Samico, né? Isso mesmo. Ótimo. Nós não chegamos a terminar ele, né? Se bem que é pequenininho, né? Podemos tocar. Vamos lá. Para quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, né? Esse grupo já está acontecendo há um tempo. Nós tivemos algumas vagas, né, sobressalentes, e como nós abrimos agora a leitura do livro propriamente dito, né? Análise Clínica Primeiros Passos, aí eu abri as inscrições de novo, para quem estava querendo um trabalho mais sistemático, né? No campo da formação do analista e da clínica atual, para a gente poder trabalhar juntos aí nesse percurso. Lembrando que esse percurso não tem, né, necessariamente uma data de término, tá? Porque a ideia é a gente trabalhar um percurso permanente. Então, termina quando vocês pararem ou quando me encher o saco, um dos dois. O que vier primeiro, né? Quando vocês falarem, não quero mais, quero outra coisa, beleza, pode ir. Assim como nós... Pessoal, por gentileza, deixa o microfone de vocês no silencioso, tá? Senão dá retorno aqui para mim. Então, na medida do possível, câmeras ligadas e microfone no silencioso, tá bom? No microfone desligado, no mudo. Então, o que vier primeiro, né? Algumas pessoas entram, depois saem, ok, sem mágoa, não tem problema nenhum. É uma das coisas que eu vou trabalhar na aula que eu vou dar essa sexta na pós do ESP, né? Em Fundamentos da Psicanálise, vou falar sobre a ética da psicanálise e a ética do mercado. Eu acho que é bem por aí. Eu sou só mais um que faz um trabalho de transmissão da psicanálise, porque acredito que as pessoas, né, podem se beneficiar no tratamento psicanalítico. Mas para que haja esse benefício, é necessário profissionais muito bem preparados, né, para acolher o sofrimento e para, de alguma maneira, auxiliar com que alguém possa reescrever a sua história, né? Então, por isso que eu trabalho, essa é uma das funções que eu me encarrego quando eu penso em transmitir a psicanálise, né? Por isso, inclusive, os meus textos no Instagram e a publicação desse pequeno, mas de alguma maneira denso livro que nós vamos trabalhar aqui. Agora, tem outros analistas também, tem muitos outros, né, com os quais eu me identifico, com outros analistas que eu sigo o trabalho e posso, inclusive, recomendar, né? Não só no ESP, embora eu tenha esse trabalho no ESP de uma forma muito mais contundente, né? Existem outras pessoas, óbvio,
em todos os recantos aí do mundo que podem acolher vocês, se não tiverem mais interesse de trabalhar aqui comigo, e que vão fazer um trabalho, de repente, até melhor do que o meu, né? Uma das coisas interessantes que a gente faz na análise é elaborar o narcisismo. Bom, tem alguma coisa que eu posso dar que essas outras pessoas não podem dar. Assim como tem algumas coisas que eles dão que eu não posso, né? Qual é o nome disso? Um estilo. Um estilo que vai permitir com que vocês possam se identificar com o ensino, né? Que cada um desses mestres ou desses analistas, melhor dizendo, a forma como eles transmitem e como ensinam a psicanálise. E já estou colocando 2 termos aqui distintos, transmissão e ensino, né? As pessoas têm confundido muito isso, né? O que é a transmissão? A transmissão é aquilo que se faz na análise pessoal, no divã. O que nós fazemos aqui? Um ensino. Leituras equivocadas da psicanálise, por exemplo, pessoas que vão contra o discurso do mestre e por aí vai, nem sabem que o discurso do mestre é o discurso do inconsciente, né? Nem sabem que o discurso do mestre é condição necessária no decorrer de uma análise. Nem sabem, né, muitas vezes, que o discurso do mestre não é se colocar no lugar de um professor. É só um dos 4 discursos engendrados por Lacan, né, para responder ao golpe na China, né, quando entra lá Mao Tse-tung e por aí vai. Então, tem uma história bem bacana sobre isso. Então, é preciso que alguém ocupe esse lugar de ensino, né? Lacan mesmo tem um texto sobre isso, diz a psicanálise e seu ensino. Freud também trabalha a psicanálise na universidade, né? O que se transmite numa análise? De alguma maneira, a castração, a falta. E isso pode, na melhor das hipóteses, fazer com que o desejo possa advir. Tá? Bom, por que eu estou falando tudo isso para vocês aqui? Porque é sobre isso que a Fernanda Samico vai comentar na introdução do livro, né? Eu acredito que a gente já tinha lido um pedaço dessa introdução, mas tudo bem. Vamos lá, vamos retomar. Temos pessoas novas aqui, a gente retoma sem problema nenhum. Introdução, página 7. Quem ainda não tem o livro, pessoal, e quiser adquirir, por favor, manda mensagem lá no grupo que eu encaminho daí para o link da Amazon, tá? Para comprar pela Amazon, eu conversei com o editor, aí é mais tranquilo para ele vender para a Amazon do que vender particular, porque daí tem frete, tem um monte de outra coisa que não cobre. O que realmente me cabe acentuar é que, ao se oferecer ao ensino, o discurso psicanalítico leva o psicanalista à posição de psicanalizante, isto é, a não produzir nada que se possa dominar, malgrado a aparência, a não ser a título de sintoma. Lacan, 1970, página 310. Ou seja, a Samico já abre a introdução do livro dizendo que há um ensino. E que esse ensino está, de alguma maneira, articulado ao sintoma de quem ensina. Os Primeiros Passos da Clínica é um livro que pretende funcionar como um interlocutor para o analista em formação, que inicia sua jornada como psicanalista. Não foi pensado com a pretensão de ser passo a passo de como proceder na clínica, porque é impossível construir um manual ou uma cartilha sobre a prática psicanalítica, uma vez que a universalização de seus postulados é inviável. Suas páginas contêm uma exposição teórica recortada de testemunhos de ordem prática, sobre noções que são fundamentais quando pensamos sobre o fazer do psicanalista, quando este se ocupa em oferecer uma análise
aquele que o procura para dar fim a um sofrimento psíquico. Ou seja, o analista oferta uma análise em um determinado momento muito particular das entrevistas preliminares, que nós vamos ver no decorrer da leitura. Oferta uma análise. Ninguém vem pedindo uma análise. Afinal de contas, análise de quê? Essa pergunta tem tudo a ver com a construção do diagnóstico no trabalho do analista. Uma análise da transferência. Mas como ofertar uma análise da transferência se essa transferência propriamente dita, analítica, analisável, nem sequer se produziu ainda? E traz de carona as inquietações que implicam bancar um trabalho assentado sobre a ética da psicanálise. Essa ética insistente aponta para o desejo e, consequentemente, para a falta. É preciso não perder de vista esse farol ético quando se escreve para quem está iniciando na prática clínica. O autor, por isso, teve o cuidado de dividir sua obra em temas norteadores, que vão desde a exposição teórica sobre o começo de uma análise e a posição ética que um analista precisa ocupar, até questões práticas, como a função das entrevistas preliminares, o pagamento das sessões, o manejo do tempo com os analisantes, um a um. Sempre que vocês pensarem ética da psicanálise, retomem pelo menos a ideia do 1 a 1. Marco, eu liguei para o psicanalista, ele falou que tinha um preço tabelado. Foge. Marco, eu fui fazer um curso de formação em psicanálise e lá tem 50 sessões para ser analista. Foge. Por quê? Porque tudo isso que pressupõe, né, previamente ao tratamento, um tempo de chegada, um percurso pré-determinado para todos, não está de acordo com a ética da psicanálise. Se vocês forem ver nas escolas de formação, as escolas de verdade, tá, gente? Por exemplo, Fórum do Campo Lacaniano, Escola Brasileira de Psicanálise, a Escola Freudiana de Buenos Aires, né, que são algumas aí que eu tenho contatos e trabalho com alguns analistas, né? Principalmente nas aulas na pós-graduação do ESP, todos eles têm os cursos de formação básica, né? Mas esse curso de formação básica não habilita ninguém a ser psicanalista. O que que faz? De alguma maneira, trabalha-se, né, o ensino dos conceitos que fundamentam a psicanálise. E junto com esses conceitos que fundamentam a psicanálise, se trabalha também conceitos que são norteadores da clínica. Mas você não vai terminar um curso de introdução, um curso de formação ali, né? Formação básica, introdução à formação, a introdução à psicanálise. Você não vai terminar com um curso desse saindo psicanalista. Percebem a diferença? Muitas vezes a gente nem sabe que a pessoa é analista da escola. Vocês já ouviram falar de um tal de Gilson Iannini? Não? Ninguém? Bom, Não. pois é. Gilson Iannini, que é analista da Escola Brasileira de Psicanálise e que fez nada mais, nada menos que a apresentação dos livros da Autêntica. Da tradução da Autêntica, que tem sido a melhor, né? Até agora.
Não tem a carteirinha com a foto do cara, né, tal, ó, aqui, EBP, tal. Não. Associação Mundial de Psicanálise. Nada. Nada. Vocês já ouviram falar do Lacano? Reunião Lacano-Americana de Psicanálise? Alguém aqui já? A reunião Lacano-Americana esse ano aconteceu em Recife. Eu acho que daqui 2 anos vai ser no Chile, sei lá onde, em Buenos Aires, talvez, não sei. Preciso ver, que é bem bacana. Bom, eu trabalho com a Eva Lerner, né? De vez em quando eu troco figurinha com ela, né, convidada para dar seminários no ESP, né? Dar aula também no ESP, da Escola Freudiana de Buenos Aires. Ninguém sabe que ela foi uma das fundadoras e é uma das pessoas que mais atuam nos bastidores da Lacano, a reunião Lacano-Americana de Psicanálise. Para vocês terem uma ideia, a Lacano, quando tem evento deles, é latino-americana, né? Mas vem gente do mundo inteiro. É coisa de 2, 3 mil pessoas. Né? É muita gente. E ninguém sabe quem é. Trabalha muito. Tem mais de 40 anos de clínica. Está lá nas primeiras entradas da Escola Freudiana de Buenos Aires. Não tem carteirinha, não tem um certificado de psicanalista. Marco, você conhece a escola Corpo Freudiano? Conheço, Corpo Freudiano, conheço. É da Samiko, né? Samiko é a coordenadora lá do núcleo. Era, né? A diretora. Tem vários núcleos, né? Inclusive tem um núcleo aqui em Goiânia também. Isso. O que você me diz? Cara, é o que eu estou tentando passar aqui para vocês. Independente da escola, vocês têm que considerar com muito carinho a transferência de trabalho com os analistas nessa instituição. Tá? Marco, acho que posso perguntar agora? Claro. Tá. O que você está querendo dizer, se eu estou entendendo bem, isso não é uma coincidência, vamos dizer. Isso seria o resultado, então, necessário, que indica que um analista, se é que eu posso dizer dessa forma, o analista de verdade tem que ter, ele não tem que dar a carteirada, eu sou de tal escola, não sei o que, ficar... Isso, por quê? Porque nessas instituições, e aí eu vou fechando o raciocínio com vocês, né? Nessas instituições, parece, né, que todos são formados da mesma maneira, se produzindo como efeito, né, o mesmo modelo, como se fossem marionetes. Agora, aqui eu estou dizendo de escolas para vocês que obedecem rigorosamente à ética da psicanálise e permitem a formação do analista no 1 a 1. A ponto de o analista não precisar da escola, mas a escola se beneficiar com a presença do analista. O analista construir a escola. Trabalhar e operar pela escola. Notem a diferença? Não é a instituição que trabalha para os psicanalistas. Porque se você tem uma carteirinha, se você tem um certificado, quanto mais reconhecida a instituição, óbvio que você também vai se beneficiar disso. Agora, Lacan subverte quando ele propõe uma formação pensando no caso a caso. Ele vai dizer, esses que se ocupam
a partir daquilo que neles faz sintoma, esses devem trabalhar em prol da psicanálise. E a escola pode se beneficiar com esse trabalho. Marco, onde está tudo isso que você está falando? 2 textos do Lacan, Ato de Fundação e Proposição, 9 de outubro, aos analistas da escola. Proposição, 9 de outubro de 1967. Então, um texto de 64, quando Lacan é excomungado e funda a escola, e outro texto de 67, quando, de alguma maneira, ele faz a proposta, né, da formação de uma forma bem sucinta, bem resumida, né, do que é esperado de uma análise. Vamos lá. Então, só para retomar essa ideia do 1 a 1, do caso a caso, né, que não há, propriamente dito, alguma coisa que vá garantir que você seja analista, que não o seu próprio percurso, que não a sua própria implicação. E aqui tem outra coisa, né? O que garante um trabalho que possa ser digno desse nome é o desejo de analista. Agora, como sustentar o desejo de analista? Aí você vai ter os dispositivos da escola. Análise pessoal, supervisão, seminários, grupos, leitura, estudos, trocas, laços com outros analistas. Percebem? A cada capítulo, encontramos a construção de um testemunho teórico clínico de um psicanalista que não cessa de pensar, repensar, ensinar e aprender a psicanálise. Eu aprendi muito e aprendo ainda hoje quando eu escrevi e quando eu releio as páginas desse livro. Porque, de alguma maneira, algumas coisas que eu passei meio que rapidinho por aqui, pelo número de páginas, porque, bom, tem que acabar, o projeto está aí, eu precisei retomar depois. A verdadeira psicanálise, calcada na ética de produzir a mais pura diferença pela positivação da experiência com o Unheimlich, esse estranho tão familiar que nos habita, que é aquilo que eu acabei de dizer para vocês, né? Que o analista, a partir daquilo que o faz, de alguma maneira, sintoma, ele pode se debruçar a isso na análise e produzir com isso também teoria. O livro caminha na direção de colaborar criativamente com o leitor, trabalhar junto com o leitor, a partir do que seu autor testemunha como analista, analisando e professor. Dessa maneira, na sustentação de uma escrita que promove o ensino, também aposta que ocorra a transmissão. Tal aposta, por intermédio de um livro, foge de um ideal pedagógico para, justamente, sustentar a possibilidade da transmissão da psicanálise. Ser analista é ocupar uma posição de se mostrar habitado por um desejo mais forte do que o desejo de ser mestre. Philippe Julian escreve que o que um analista já sabe não lhe serve de nada. Porque é a prática que não cessa de fundar e furar a teoria. Não é a teoria única e somente que determina o trabalho psicanalítico, mas o real da experiência com a psicanálise. São as questões, os embaraços, os não-saberes que movimentam e renovam a psicanálise. E para tanto é preciso, abre aspas, sustentar radicalmente a experiência limite da morte indicada pela dor do desamparo,
acreditando que, da fronteira com o horror do impossível, o sujeito vai advir, como afirma Birman. O que hominiza os seres é carregar consigo a questão que não tem resposta e nunca terá, donde nos habilita a entender que o dito do inconsciente é uma resposta pelo fato de ser, o que estimula qualquer pergunta. Essa questão, né? Essa questão que nos fundamenta, que nos funda enquanto seres humanos. É uma piada dos mineiros, né? Fala assim, como que é? Poncotô, poncovô. Já viram essa? Onde que eu tô, para onde eu vou, o que que eu vim fazer aqui. Gente, uma análise não se propõe a interrogar a vida. Não se propõe a isso. Mas, interrogando a vida, a proposta de uma análise pode ser responder com a nossa vida essa interrogação que não tem uma resposta pronta, mas a criar, a produzir. Marco, Oi. estou pensando aqui que eu estou às voltas com essa questão da entrada em análise, né? Porque você falou ali das entrevistas preliminares, e aí essa entrada em análise que é quando tem essa retificação subjetiva, que é essa pergunta, né? Quando o sujeito se coloca. Mas isso ainda é uma coisa que, às vezes, eu ainda tenho dúvida, né? De quando o paciente entra realmente em análise. E uma outra questão também. Porque eu sei que não são todos os psicanalistas que usam o divã, né? Mas o divã, ele é vou colocar entre aspas, tá? Uma ferramenta para quando se entra em análise, ou pode-se entrar em análise e não ir para o divã? Olha, o divã é só uma ferramenta. A gente tem que tomar cuidado. Eu estava lá em Curitiba dando aula sobre o método clínico na pós do ESP. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu toquei nesse ponto, né? O divã é só uma ferramenta, né? O que a gente vê proliferar por aí, daqui a pouco começa a subir o preço do divã, né? Porque a oferta é menor que a procura. O que a gente vê por aí é a fetichização de um móvel. Tu pode fazer análise, por exemplo, numa cadeira, numa poltrona. Bom, tinham analistas, né? Freud mesmo atendia embaixo da árvore, às vezes. O que é o setting? O famoso setting. Hoje, 2022, quase 2023, eu sustento isso, teoricamente, com muita tranquilidade. O setting e anotem isso, a transferência. O setting é a transferência, é onde ocorre uma análise. Marco, Oi. você falou aí no divã, que é apenas uma ferramenta, e citou o exemplo de Freud, que já fez análise numa árvore, embaixo de uma árvore. Embaixo da árvore, tá? Porque Embaixo se da você árvore. fala que é numa árvore... De repente... Não, embaixo de uma árvore. E aproveitando esse gancho, qual é a sua experiência na psicanálise online? É uma merda. Não tem... É uma merda? Cara, porque, veja, você está atendendo, cai a conexão, o paciente continua falando, ou o paciente para de falar, você acha que
ele parou de falar porque caiu a conexão, né? Ou caiu a conexão e ele para de falar e você acha que é algo que tocou na resistência. Então, assim, o analista, ele fica absurdamente perdido. Então, deixa eu fazer uma pergunta utópica. Vamos Teve imaginar que no melhor... Não, só falando, teve uma paciente minha que eu falei para ela, eu falei assim, cara, quando é que tu vai vir presencial aqui? Ela falou, por quê? Eu falei assim, não, pelo simples fato de que eu quero saber se a hora que eu faço a intervenção, você não cala a boca e presta atenção, porque realmente você está sempre falando, né? Ou se é um delay aqui da conexão, porque se for um delay da conexão, nós vamos trocar. Agora, se for porque você não escuta o outro, opa, isso aí é um ponto a ser analisável. E supondo o melhor dos mundos, que talvez está por vir ainda, não sei. Imaginar que existisse... Meta. Vamos para a meta, né? Vamos fazer uma meta. Isso. Vamos imaginar que existisse hoje uma comunicação virtual sem falhas, sem claudicamentos. Ia ser pior ainda. Pior ainda. Nota, eu estava atendendo ontem e um paciente começou a me responder as minhas questões e eu estava vendo que ele estava falando nada com nada. Aí, de repente, ele vai responder uma questão e fala assim, Marco, eu não estou escutando o que você está me falando. Eu estou atravessando esse barulho problema. lá fora. Olha que maravilhoso. Eu estou atravessando esse problema porque eu sou do Rio de Janeiro e moro em Goiânia. Moro aqui há 1 ano e meio. Eu atendo há pouco tempo. Eu tenho 3 pacientes. E todos os pacientes que me procuram, que têm me procurado, são do Rio de Janeiro. E eu comecei a atender online. E estou investigando muito sobre isso, tenho lido muita coisa. E muita coisa eu concordo, muita coisa eu não concordo, mas digo que eu não sei, que eu não tenho como avaliar. E esse é um problema. Eu estou agora tentando me vincular aqui em Goiânia, talvez nesse corpo freudiano, para tentar me conectar, para poder formar um laço social aí que permita, não porque eu quero ficar me vendendo, mas eu quero ter que partir de algum lugar, né? Porque realmente... É bom, é bacana fazer esses laços presenciais, né? Agora, tem hora que eu fico em dúvida, eu paro ou continuo, porque a tendência é que um dos meus pacientes já me indicou mais um, são do Rio de Janeiro. Então, eu estou atendendo online. Agora, eu já li alguma coisa, tem um cara aí que fez um livro muito bom, chamado Fábio Belo, em que ele atende online também, ele é professor da UFMG. Ele diz o seguinte, ele fala que ele vê bons resultados, mas, ao mesmo tempo, ele lança o contraponto. Muita gente questiona que o atendimento online, o circuito libidinal fica enfraquecido. E isso é uma das coisas que realmente pode atrapalhar uma análise, etc. E entre outras, né? Entre outras. Então, eu estou passando por esse momento difícil, assim. Sérgio, para você fazer uma afirmação dessa, que o circuito libidinal fica enfraquecido, nós precisaríamos mensurar o circuito libidinal. Não, ele lançou essa dúvida que não é nem dele. Que não, gente eu sei, mas é uma coisa que não acontece. Veja, antes da pandemia, eu passei por um momento de angústia muito grande, uma crise absurda, assim, coisas que de tempos em tempos a gente passa. E eu já estava me analisando em Curitiba e não tinha condições, eu fiquei muito doente e fiquei internado no hospital uns dias, tudo, e não podia pegar avião de jeito nenhum, né? Tinha dores horríveis pelo corpo e tal. Estava medicado, mas não... E o que eu fiz? Eu pedi sessões online com a minha analista. Cheguei a fazer... Teve uma semana que eu fiz 3 sessões. Isso antes da pandemia. Veja, aquelas sessões me produziram um efeito muito interessante que tinha tudo a ver com a minha demanda. Mas me parece a dificuldade dos analistas, tá? Em, de alguma maneira, manejar a transferência do que, de fato,
isso hoje, tá? Pode ser que amanhã eu mude de ideia, mas mais me parece uma dificuldade de manejar a transferência no online do que, de fato, um problema intransponível. Né? Inclusive, Marco, isso aí, no momento, está me afetando bastante. Eu tenho trabalhado isso muito na minha análise. E eu não sei, por exemplo, eu já lancei essa pergunta. Paro com esses 3 pacientes que eu tenho e analiso melhor o que está acontecendo, né? E tento me lançar, tentar me lançar socialmente para tentar ver se alguma coisa vai acontecer presencial. Então, Sérgio, escuta o que eu acabei de dizer. Ouvir. Mais me parece um problema do manejo da transferência do que um problema de coisa. Mas você falou que é uma merda. É. Por isso, né? É uma merda no sentido do recurso que nós temos. Agora, é um recurso, é uma possibilidade. Não é a melhor das melhores. Mas eu não disse não faça. Sim, sim. Eu não disse é impossível. Marco. Não presta, não serve. É uma merda. Tá certo. Eu acho assim que quem nunca teve a experiência de fazer análise presencial e começa, não vai sentir, falando como paciente, né? Não vai sentir esse impacto. Agora, quem já fez por um longo período presencial, passa para o online, e, nossa, que eu já tive, assim, situações de começar presencial, né? Comecei online e daí passei para presencial. Parece que era outro analista, e era o mesmo. De chegar e ver o meu analista de terno e, sei lá, qualquer coisa, sabe? Então, tem um impacto muito grande. Depois que eu pude voltar a Curitiba, foi esse ano, inclusive, né? Acho que fui dar uma aula na pós lá, marquei um horário de sessão. Aí eu virei para a Noemi e falei, Noemi, posso te dar um abraço? Aí depois ela perguntou, é diferente presencial? Eu falei, é muito diferente. Mas vamos tomar cuidado, Sérgio, de, tal qual alguns analistas fazem com o divã, da gente não fazer com análise presencial, de fetichizar uma coisa. O Marco. Só um minutinho, José. Quando você falou do divã, eu ia comentar. Na Argentina, durante a ditadura, na Argentina, o pessoal fazia análise dentro do carro. Era uma merda também dentro do carro. Mas é o que era possível. Percebe? Vamos tomar cuidado para não fetichizar as coisas. Por isso eu disse, o setting é a transferência. A transferência é um lugar, é um espaço onde uma análise pode acontecer. Se bem manejado. Diga, José. Marco. Ah, tá. Espera. Não, só um pequeno fato que aconteceu comigo em relação ao divã. Há 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava no consultório com, já falei para você, né? Alguns colegas, eu sou psicólogo, não sou psicanalista ainda, estou em formação. Porém, o que acontece? Eu recebi um convite aqui no Mato Grosso, da Associação das Mulheres, né? Para fazer atendimento, voluntariado. Aí eu fui lá e tal, olhei. Cara, gostei, só que eu já olhei de cara, cadê o divã? Não tinha o divã. Aí eu falei para a mulher, depois eu te dou resposta e tal. Aí fui para minha análise. Cheguei na minha análise, falei com a minha analista, né? Contei para ela e tudo. Ela falou, cara, vai ser muito bom para você fazer uma escuta, tal, mulheres que sofrem violência e tal. Beleza. Aí eu comecei a falar para ela, mas só que lá não tem um divã, não tem isso, sabe? Não tem um divã e tal. Não... E comecei a falar. E ela falou igual tipo você, entendeu? Mas e aí?
Freud atendeu debaixo de uma árvore e tal. Ela falou, não é necessariamente um divã e tal para acontecer e tal. Aí eu tornei a repetir, falei assim, mas é o seguinte, não tem um divã de fato. E aí, o que eu faço e tal? Não, falei, não vai. Lá não tem, e assim, sei lá, não tem. Eu continuava de novo repetir, não tem um divã. Ela veio para mim e falou assim, é o seguinte, você está querendo atender lá? Você está querendo ter o divã? Ou você não está querendo atender Isso, lá? boa Quando eu questão. fui quando eu fui responder, cara do céu, ela me cortou. Ela falou, por hoje a gente termina aqui, semana que vem a gente conversa. Ah, Cara, assim, sabe, pegou quem de que é teu jeito, foi. analista? Aí eu fui atender, tô lá na associação. Quem Aí o que que é teu acontece? analista, José? Aquela que bateu papo contigo lá, a Amanda. Amanda é demais. Tava Aí, imaginando. cara, Amanda é demais. cara, Sei, passou. eu tô, cara, eu tô, aí eu não sei se eu tô fazendo Intervenção, assim. olha, uma intervenção perfeita, né? Uma intervenção perfeita, perfeita. É bem. Aí, ó, sabe o que acontece? Aí, Marco, o que acontece? Eu tô lá e, assim, quando eu cheguei lá, eu vi uma resistência muito grande da TCC, do pessoal que nós somos 7. Eu que sou psicanalista, entendeu? Eu tinha uma psicanalista, só que ela saiu fora de lá. Eu, assim, falo psicanalista, assim, sou apenas uma informação, entendeu? Não sou Não, vai levar psicanalista. isso para análise agora. Mas, Esse mas, tem que sim, mas bancar deixa eu aqui, falar um né? negócio pra você. Vou te falar um negócio agora, hein, você vai. Aí que acontece, né? A presidenta lá, ela falava, oh, eu não aguento, eu não consigo lidar com a psicanálise e tal. E sempre quando ela me chamava para conversar, a gente conversava, eu falava algumas coisinhas da psicanálise e tal, e ali vinha, te resumindo o assunto. Hoje ela faz análise. Tá, aí a última reunião que teve, ela pegou e falou assim, no meio de todo mundo lá, né, dos psicólogos, olha, é o seguinte, eu tô vendo para dar um jeito de comprar um divã. Aí, porque a gente tem um psicanalista aqui de excelente. Eu juro por Deus que eu pensei de novo na minha cabecinha. Cara, cadê o psicanalista? Ela tá falando de quem? Eu sou só informação. Aí ela olhou no meio de todo mundo e falou assim, que é nosso psicanalista aqui, ó. Tem que ter um divã para ele. Cara, eu fiquei assim. Aí eu tô levando Então, para análise, sim, essa questão. então é bacana isso, né, José? Porque, veja, para que ela reconheça que haja aí um psicanalista, é no mínimo necessário que se reconheça que alguma outra coisa, que não uma psicoterapia, está sendo produzido, né? Nessas escutas, com essas intervenções. E aí que a gente chega no ponto do divã. Foi necessário o divã para isso? Ou o divã, de alguma maneira, é uma ferramenta que, quando bem utilizada, como qualquer ferramenta, permite a continuidade do trabalho de uma maneira um pouco mais fácil, um pouco mais tranquila. Em alguns casos, de neurose mesmo, não passa para o divã, porque anda muito bem, anda muito bem. Não precisa do divã. Oi, Sandra. Oi, bom dia. Tem uma outra questão que eu estava pensando que você falou, quando você fala o divã só uma ferramenta, cuidado para não fetichizar. Eu pensei o seguinte, que nos atravessa. Quando o Sérgio, né, falava, tem uma outra questão que eu acho que já viram uma cena de uma pessoa com um celular na mão e aí como se fosse uma extensão do próprio corpo? Fazendo, assim, uma crítica a isso, assim, né? Que a gente anda com o aparelho na mão por todo lado e isso se tornou uma extensão do corpo. Então, assim, eu acho que isso é uma outra questão. Tanto a gente pode analisar tanto do ponto de vista do analista, quanto do ponto de vista do paciente, são duas análises ali, porque a forma como eu enxergo o uso da tecnologia, o uso do aparelho, também influencia nesses questionamentos nossos aqui. Eu acho que sim. Né? A forma como eu vejo isso, como a cultura disso está para mim. Né? Eu acho que essa forma de achar ruim, me afastar, não querer, e também, por outro lado, de achar que isso é maravilhoso, tem a ver com a forma como a gente enxerga o uso dos aparelhos. Eu acho que sim. Não sei o que vocês acham. Eu vou abrir para vocês um videozinho aqui, tá? Que você foi falando que eu me lembrei. Vamos lá.
Estão conseguindo ver aqui, o Marcelo Veras? Sim? Eu vou dar play. Se o áudio Sim. não for, vocês me avisem. O áudio foi? Estão ouvindo? Para mim não tem áudio. Agora áudio. foi, agora tem áudio. Agora sim. Não, peraí, tá dando tipo um eco, fazendo um barulho, assim, e tá Tipo uma atrapalhando. interferência. É porque tem alguém com o microfone ligado. Pessoal, desliguem o microfone, por gentileza. Aqui, vamos tentar agora. Sujeito contemporâneo, a primeira coisa que ele Estão ouvindo? faz, quando acorda, Sim. vai se espreguiçar, vamos para o psicanalista, e ele vai pegar no seu órgão sexual o smartphone. Só isso. Só isso. Respondido, Sandra? Respondido, é isso aí. Essa experiência, Marco, que a Sandra falou, eu vejo isso com o meu neto, né? Meu neto, eu sou avô, não consigo interferir muito, mas ele realmente, quando o pai começou a disciplinar um pouquinho, ele passou por uma crise de abstinência igual a qualquer outra droga. Gente, vamos lá. Vamos tomar cuidado com isso. O que é o órgão sexual? Senão, aquilo que me permite trocar com o outro, me relacionar com o outro. Quando você, por exemplo, está com adolescentes, né? Eu faz muito tempo que eu não atendo adolescente, eu passei dessa fase tudo. Mas quando você está com adolescentes e você tira o jogo, ainda mais hoje, né? Que a interação é real, você não está tirando o jogo. Você está tirando uma vida, uma existência que esse adolescente tem, né? Junto com os colegas. Isso é muito importante. Poucas pessoas falam disso. Pelo amor de Deus, tomem muito cuidado com esses discursos de, vamos lá, tal, né? Tira porque tá viciado. Calma. Calma. Nós estamos passando por uma transição. Olha só o que eu vou falar aqui para vocês, tá? Geralmente eu não erro muito, não. Às vezes eu erro. Eu só erro quando a minha mulher fala outra coisa. Aí eu erro. Mas geralmente quando é só eu falando, eu não erro. Daqui a 10 ou 20 anos, talvez nem isso, não vai mais precisar fazer exame de sangue. Vai ter um chipzinho. Marco, de onde você está tirando isso? Eu leio muita coisa, muita porcaria eu leio na internet, né? Muita porcaria. Vocês já viram que existem hoje pílulas anticoncepcionais, que é um chip que coloca embaixo da pele, aquele chip libera uma quantidade de hormônio? Já? Vocês já viram aquele negócio da diabetes que coloca aqui e faz? Já? Já, né? Sim. Pois é. Falta pouco. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a tecnologia... Chip da beleza, já ouviu? Já ouviu também? Chip da beleza? Essa porcaria eu não li. Essa aí é nova para mim. Manda para mim depois. Mas, gente, nós estamos caminhando para um tempo em que, e é isso que eu vou dizer para vocês daqui a 10, 20 anos, nós vamos viver a banda de Möbius real, sim. Aquilo que é público e privado não vai ter mais essa ideia de público e privado na vida das pessoas. Basta que você dê um play, um toque no aplicativo,
e a pessoa sabe onde você está, com quem você está falando. Tipo aquele Black Mirror. Black Mirror tem umas coisas dessa bem legal, aquele seriado Black Mirror. Mas assim, muito em breve, né? Eu estava conversando lá com o pessoal de Curitiba, né? A Thailise, o André, o marido dela, é incrível. O André é gente boa pra caramba, Micael. Eu falei para eles, falei, gente, daqui a pouco você vai chegar na tua casa, vai ter uma câmera, vai escanear a sua despensa, né? Você joga lá no aplicativo, eu quero fazer essa receita. Aí a câmera escaneia a sua despensa e vai dizer o que você precisa ou não precisa comprar. E, de repente, até compra para você. Até compra. Há 10 anos atrás, eu vi uma coisa muito esquisita. Um cara, 10 anos, não. Nossa, já passou. 12 anos atrás. Passou no tempo. Eu estava nos Estados Unidos e um cara, ele ligou o carro e ligou o ar quente do carro pelo aplicativo no celular. Comprei um carro agora esse ano e a mulher falou, aqui você pode ligar o carro, né? E aí eu falei, nossa, eu tô com aquele carrão. Não, é uma tracker. Mas é conectado com o celular. Você pode ligar o carro pelo... Uma tracker. Tá certo, não é qualquer carro, é um baita de um carro, né? Mas vamos lá, não é uma Mercedes, não é uma BMW, não é uma Chrysler. Em 10 anos, a tecnologia chegou no Brasil. E o cara falou para mim assim, não, a hora que eu quero chegar em casa, eu consigo colocar a temperatura ambiente. A hora que eu saio do trabalho, ele demorava 40 minutos para chegar na casa dele. Ele colocava a temperatura ambiente. Ele estava chegando, o alarme desligava automático. Isso em 2010. Era o meu patrão lá do McDonald's. A Alexa faz tudo isso. 10 anos atrás, para mim, aquilo era, meu Deus. Hoje, a Alexa está na maioria das casas aí hoje em dia. Oi, Valéria. Então, bom dia a todos. Deixa eu aparecer. O raciocínio, que senão eu me perco, né? Mas, basicamente, Pois é. Vamos tomar muito cuidado, porque ao excluir as crianças disso, nós podemos estar, de alguma maneira, né, tendo um efeito negativo nos laços sociais dela daqui para frente. Agora, cuidar é também participar, é estar junto. O que você está vendo aí? Né? Oi, Valéria, diga. Então, você está descrevendo os Jetsons, né? Que eu assistia, que todo mundo assistia lá atrás, né? É isso. Isso. Pois é, e você lembra que as dificuldades de emprego, de trabalho, de tudo, não deixaram de existir com toda a tecnologia, né? Mesmo o tema daquela empregada perfeita, tudo aquilo, né? O nosso desejo de consumo. Mas as questões do humano, elas estavam presentes, né? Nunca deixaram de existir, né? A questão é como você vai se relacionar com tudo isso que é o progresso natural, né? Que está avançando, né? Como é que eu vou lidar com isso da melhor forma possível e saudável? Isso, esse é o segredo, né? Da melhor forma possível e de alguma maneira saudável, ou seja, que me promova, né? Alguma saúde. Valéria, muito bem colocado. Pensando na questão do carro que você falou da análise, né? Com a pandemia, eu tive um paciente que ele só conseguiu trazer o cerne da questão dentro do carro. Isso. Entendeu? Então, assim, depende, né? E eu fico, assim, observando também, vejo tudo na internet, né? Os terapeutas todos com seus posts com divã. Né? São terapeutas, psicólogos, mas tem o divã. Eu falei, gente, mas será que eles entendem isso também, né? Então, assim, são os meus questionamentos, né?
eles falam, criticam, são oposição à psicanálise em muitos aspectos, e todos os posts têm o Divan. Galera, isso aí, eu vou contar para você. É igual o velho com Alzheimer, que toma Viagra. Fica com o pau duro, mas não sabe para que serve. Acho que tem A muito... Fernanda, não sabe usar. a Fernanda Samico outro dia falou uma coisa que eu achei bem legal numa live dela. Alguém perguntou assim, como que um paciente cadeirante pode usar o Divan? Ela respondeu assim, gente, o Divan, ele é isso aqui, ó. A função do Divan é retirar o olhar. Então, é a gente fazer o que é possível com o que tem à disposição. Eu achei bem pertinente essa fala dela. Observe os teus pacientes. Às vezes eles começam a falar e aí você se dá conta de que ele já está no divã, mas está na poltrona. Ou seja, ele nem olha para tua cara. Oi. Só um instantinho. Como eu falei agora da abstinência, não é abstinência de tirar o celular, não. É de fazer com que o menino... Eu não, né? Eu sou avô, não entro nessa história. O menino possa almoçar sem olhar para o prato, olhando para o prato e comendo com o celular do lado. A abstinência foi tentar mostrar para ele que ele poderia fazer de uma outra forma. Tá, Sérgio, o problema é o que eu ofereço de melhor do que isso que, de alguma maneira, o captura. Sim, é isso aí, cara, é isso aí. Essa é a grande sacada. Essa é a grande sacada. O que eu posso oferecer de melhor? Mas o cara que acorda de manhã, que nem falou o Veras aí, e pega o celular, que é o órgão sexual, sei lá como é que ele chamou, no fundo é mais ou menos isso, né, cara? Se é a hora que... Entendeu? É mais ou menos isso. Quer dizer, como é que você pode oferecer para essa criatura alguma coisa ao acordar? Talvez uma respiração mais profunda. Vamos lá, não vamos ser tão radical. Antes, pegava o jornal e ia para o banheiro. Ou seja, o que eu quero colocar aqui para vocês é que hoje nós temos no celular, nós temos jogos, nós temos vídeos, nós temos informações, nós temos a notícia, nós temos uma porta, uma janela para o mundo aqui. Não só no celular, mas aqui também é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, eu penso muito assim, não vamos demonizar a coisa. Não, eu não quis falar isso, não. Vocês dois, você e a Valéria, colocaram duas questões muito pertinentes. Né? Primeiro, como fazer, como substituir no sentido de ofertar ao outro? Gente, vamos olhar para os casais. Quantos casais que um não vira para o outro e fala, porra, tá legal aí? Eu tô aqui do teu lado, né? Quero ficar com você e você aí no celular, no mundinho. Quantos casais a gente não vê que faz isso? Não tem? Eu duvido. Olha, eu jogo uma unha no fogo. Se alguém de vocês nunca escutou isso do parceiro ou da parceira. De chegar e falar assim, pô, olha para mim que eu tô falando com você. Muitas vezes. É o que nós queremos que nossas crianças façam, se nós estamos fazendo isso. Cara, criança é macaco vê, macaco faz. Né? Pode até, quando a criança chega com algum comportamento estranho na escola, a escola geralmente faz o quê? Interroga os pais. Quando a criança chega com um comportamento estranho na casa, geralmente os pais interrogam quem? A escola. Porque é onde está se dando o laço social. Agora a gente pode interrogar também o YouTube. Né? Onde aprendeu? Felipe Neto, olha lá. Olha lá, galinha pintadinha.
Bom, vamos avançar? Então, o livro caminha na direção de colaborar criativamente com o leitor, a partir do que seu autor testemunha como analista, analisando e professor. Dessa maneira, na sustentação de uma escrita que promove um ensino, também aposta que ocorra a transmissão. Tal aposta, por intermédio de um livro, foge de um ideal pedagógico para, justamente, sustentar a possibilidade da transmissão da psicanálise. Ser analista é ocupar uma posição de se mostrar habitado por um desejo mais forte do que o desejo de ser mestre, que é o desejo de analista, né? Aqui já passamos por isso. Tá. Eu falei da questão da vida, né? Da existência, né? Encarar esse desafio, né? Ou seja, responder, né? A essa questão que nós nos colocamos o tempo inteiro, né? O que é a vida? Né? Para onde eu vou? O que eu faço com isso? Encarar esse desafio não é para os fracos de coração. E se você está com esse livro nas mãos, deduzo que você tem esse desejo. O que posso dizer é que o livro discorre sobre o início da clínica com coragem e criatividade. Criação e desejo. Encontro potente que sustenta cada psicanalista, responsável por fazer perdurar a psicanálise nos nossos consultórios e na cultura, desde sempre tão resistente aos seus princípios. Lacan diz em Nota Italiana que só existe analista se esse desejo lhe advier e, na sustentação de tal desejo, ele se fizer rebotalho da humanidade, resto da humanidade. Mas atenção, saber ser um rebotalho vem junto com o entusiasmo gerado pelo encontro com o gaio saber. Ensina. Só existe analista se esse desejo lhe advier, que já por isso ele seja rebotalho da dita humanidade. Digo desde já, essa é a condição da qual, por alguma faceta de suas aventuras, o analista deve trazer a marca. É justamente aquela que lhe imputo de haver transmitido unicamente aos rebotalhos da douta ignorância um desejo inédito, algo único. Inédito como único, como novo e como ineditável. Essa marca de ter alcançado esse ponto que é impossível editar, que me causa. O qual se trata de verificar para fazer o analista. A partir daí, ele sabe ser um rebotalho. Isso é, que o analista deve ao menos tê-lo feito sentir. Se ele não é levado ao entusiasmo, é bem possível que tenha havido análise, mas analista, nenhuma chance. Trata-se, então, de uma relação muito particular com esse saber que passa em ato. O analisando, passado ao analista, se encontra com o entusiasmo e reescreve com a mesma pena o que de pena não há mais. Posiciona-se como objeto resto, objeto A, refúgio da operação de divisão do sujeito, aquilo que sobra, que resta. Retifica o sentido de sua existência para fazer surgir daí um trabalho intrínseco à dimensão da verdade e que, por estar aí situado, toca ao real, a causa do desejo. Esse trabalho de se formar analista, então, só pode ser realizado em um tempo sem pressa, de paciência artesã, de tradução de línguas estrangeiras, de espera e de repetição. É um tempo de elaborações tão intensas que precisam ser ditas devagar, porque trazem a verdade não toda sobre si mesmas. Nesse sentido, a direção é mais importante que a velocidade e constatamos diariamente que os meios se adaptam ao destino, fincado no desejo incansável de exercer o ofício do psicanalista. Por que vocês querem trabalhar como analista, exercer essa função?
Se essa resposta puder ser encontrada no Google, vocês estão no caminho errado. Ou seja, se a resposta que vocês dão a essa questão puder ser, de alguma maneira, a resposta de um outro, sinto dizer que é melhor parar por aqui. Portanto, quando alguém decide nomear-se psicanalista e trabalhar com psicanálise, essa decisão não vem sem algumas escolhas e, consequentemente, renúncias éticas. Escolhe-se a dedicação a um processo de formação que não possui etapas verificáveis e não é regulamentado. Olha o que a gente estava conversando no começo. Escolhe-se a dedicação a esse processo formativo, que não temos como verificar as etapas dele. Não tem uma prova. Não tem alguém que vai dizer, pronto, agora você é psicanalista. Também a produzir uma modalidade de trabalho que não se encaixa como uma prestação de serviço. E, no exercício da clínica, a renunciar às certezas terapêuticas para colocar em causa sempre uma aposta. O que é a certeza terapêutica? De alguma maneira, é aquilo que seria bom para todo mundo. É bom que esse paciente faça exercício. É bom que esse paciente consulte uma nutricionista. É bom que esse paciente faça uma dieta. É bom que esse paciente ganhe um pouco de peso, afinal está muito magro. Bom para quem? Se for no sedentarismo que se manifesta uma inibição, se for comendo errado ou numa anorexia, que nós poderíamos trabalhar, operar para o bem do sujeito, que não é análogo ao bem da pessoa, do paciente. Quem faz essa escolha depara-se com uma prática que é orientada pela produção singular de cada pessoa que busca um psicanalista e empreende uma análise. A maioria dos estudantes da psicanálise conhece a passagem do artigo Análise Finita e Infinita, na qual Freud coloca a psicanálise como uma prática impossível, juntamente com a arte de educar e de governar. Aqui é a citação do Freud. Detenhamo-nos aqui por um momento para garantir ao analista que ele conta com a nossa sincera simpatia pelas exigências muito rigorosas a que tem de atender no desempenho das suas atividades. Quase parece como se a análise fosse a terceira daquelas profissões impossíveis, quanto às quais se pode de antemão estar seguro de chegar a resultados insatisfatórios. Ou seja, o que é uma análise levada até o fim? No mínimo, a garantia, por um período muito breve, que se manifesta a partir do discurso de alguém que diz aquilo que aconteceu com ele, o que não garante que vai ser assim lá na frente. A garantia que nós temos na fala do paciente de que ele lidou bem com a castração, com a frustração. Com o limite. Ou seja, que naquele momento, muito preciso, como se fosse pensado da vida, o analisante
Ao dizer sobre os efeitos daquilo que ele constatou ser impossível, ele pôde se frustrar e não produziu mal-estar, não produziu sofrimento. Ou, ainda que tenha produzido, né, deu conta de continuar a vida sem aquilo que ele tanto almejava. Nesse mesmo parágrafo, Freud chama de pobre infeliz a pessoa que busca as qualificações para se formar psicanalista. Essa passagem sempre me causa graça e me lembra a frase de uma ex-aluna que recebi como estagiária. Quando eu era supervisora de estágio, lecionava no curso de psicologia, que fui docente por mais de uma década. Abre aspas. Não tem como ser feliz estudando psicanálise. Fecha aspas. Eu concordo. A inquietação do encontro com a teoria nos transporta muitas vezes para a angústia de não entender. Para tanto, costumo dizer que é preciso dar as boas-vindas ao fato de que estudar psicanálise é uma desaprendizagem. Aqui a regra não é acumular conhecimento, porque trata-se de uma outra relação com o saber. Agora uma citação de Maurano, né? Certa vez, em Vincennes, Centro Universitário Experimental na França, Jacques Lacan, psicanalista francês nos tempos da crise universitária de 69, em meio a uma discussão acalorada com os estudantes, quando perguntados sobre por que, ao final do ensino que recebem, não poderiam tornar-se psicanalista, responde que, abre aspas, a psicanálise não se transmite como qualquer outro saber, fecha aspas. Na formação de um analista, além da travessia de sua análise pessoal, é preciso suportar também uma travessia da fantasia, ou da teoria, que tem a ver com a fantasia também, de querer saber tudo, de entender tudo, agora estou pronto. Isso é uma fantasia. Não há como se eximir de experimentar os percalços teóricos. É preciso que o estudante se transforme em um investigador da teoria, da mesma maneira que investiga seus próprios processos subjetivos, abrindo-se para as ressonâncias do texto e para o que a tal teoria aponta sobre seu próprio funcionamento íntimo. Então, tendo em conta toda a labuta e insistência que envolve esse processo, é muito justo e compreensível alguém se perguntar: por que uma pessoa escolhe trabalhar com psicanálise? Para essa pergunta, cada um dos leitores desse livro terá que construir sua própria resposta, que é aquilo que eu estava dizendo para vocês. Se vocês encontrarem a resposta de vocês no Google, alguma coisa não está legal. O Marco Gustavo Volaco diz que a psicanálise é um convite à loucura. Gustavo Volaco é genial. Genial. Eu construí a minha, Marco Leite também, e garanto a você que o livro que você tem em mãos é efeito e parte da resposta dele. Bom, terminamos a leitura comentada da introdução. Semana que vem nós começaremos o livro propriamente dito. Gente, alguém quer colocar alguma coisa? Querem comentar? Querem... Sim, não? Marco, eu tenho um livrinho aqui que você estava falando no começo aí, e eu fui lembrando de alguns trechos, eu peguei aqui. É esse aqui, ó, Educação em Psicanálise. Eu acho que é... Quando eu li, eu acho que agora você lendo aí também me aproximei dessa... da compreensão dessa diferença na transmissão da psicanálise, que o livro fala da educação, né, como traz a palavra mestria. E aí eu vou colocar uns textinhos lá no grupo, se vocês quiserem, que eu achei bem interessante para compreender essa diferença da transmissão da psicanálise
para não incorrer nesses erros de pensar que a transmissão da psicanálise, ao você aprender, é diferente, né, do aprender e o aprender a psicanálise. E aí, aqui que está colocando assim, ó, como no processo de análise, durante a formação, o analista também é convidado a não aderir demasiadamente a uma identificação que o paralise, devendo, ao contrário, buscar um estilo próprio, único, legítimo, que vai além de qualquer mimese do outro, conforme a célebre dita por Lacan, façam como eu, não me imitem. Então, você foi lendo tudo isso, eu lembrei desse livrinho aqui, que eu acho interessante também para aprender essas diferenças, né? No processo da Ótimo, educação. pode colocar lá, acho que vai ser muito bem-vindo. Gente, um beijo, até terça, aí terça a gente segue com o artigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.